bem? Pessoal, olha só, a prof vai gravar aqui com vocês a resolução dos módulos 23, 24 e 25, tá? Então a gente vai começar com o módulo 23 da apostila de vocês, tá certo? Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem aí na apostila de vocês e depois, na hora da gente responder, eu ponho a apostila em PDF pra gente resolver juntos, tá bom? Tem o texto na página 491, que é um poema do Olavo Bilac, que é um poeta parnasiano, em que é intitulado Profissão de Fé. Presta bastante atenção no assunto desse poema, tá? O que ele fala? Lembrando sempre que cada vez que a gente abre um módulo, é bom a gente olhar as palavras-chave, que no caso aqui desse módulo é Poesia Parnasiana, Olavo Bilac e também Os Sapos, que é o nome de um poema dele também, tá? Então eu vou fazer a leitura para vocês bem rapidinho, certo? Eu preciso fazer essa leitura porque eu quero que vocês prestem atenção na segunda estrofe aqui dessa página, tá certo? Então ele diz, por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque ocorre ali um fenômeno de transposição de um verso para o outro, tá? Que quando a gente precisa partir o verso, melhor dizendo, quando a gente precisa partir uma frase sem terminar o sentido completo dela, o sentido termina num pedacinho que ficou no verso seguinte, tá? Então a frase que compõe o primeiro verso, ela não tem a sua ideia conclusa ali no primeiro verso, ela continua na frase seguinte, tá? Então se chama enjambement, tá? É um nome francês, eu não sei falar, mas depois vocês vão achar mais pra frente e vão poder fazer a leitura, tá certo? Então, olha só. Não quero os Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro e alto relevo faz de uma flor. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Ver esta língua que cultivo, sem europeus, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis, tem uma vírgula ali, então, não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre um só amparo em meu caminho. Tá vendo que aqui também continuamos a sequência? Olha esse último verso aqui, ó, que não encontre um só amparo em meu caminho. Então eu não terminei essa frase toda ali em cima, no verso anterior, eu termino ela embaixo, a ideia dela continua embaixo, tá? Que a minha dor nenhum amigo inspire dó, mas que eu fique só contigo só. Vive que viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar, porém se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. Então presta atenção que o assunto dele é o fazer poético. Lembra que eu falei para vocês que o parnasiano ele se preocupa na forma de se produzir o poema. E aqui ele trabalha e ele diz que ele não quer fazer poesia da forma que o escultor esculpe uma imagem no mármore. Ele não quer fazer uma estátua, fazer o seu poema como um escultor faz uma estátua. Ou seja, uma coisa num material, digamos, bruto. Né? Ele quer trabalhar igual o ourives faz, com toda a delicadeza, com todo o afinco, com todo o amor, que ele possa esculpir no ouro uma joia e assim ele quer fazer a sua poesia. Ele pega as palavras e transforma isso da mesma forma que o ourives transforma o ouro numa joia. Tá? Bom, resolução então do módulo 1, vamos lá para a nossa apostila, de vocês a página, o módulo é 23, a página é 491, tá? Espero que eu não esteja na frente de vocês, que eu não consigo vir aqui neste computador.
Deixa eu dar uma conferida aqui para ver como é que tá. Acho que eu não vou ficar na frente. Então aqui, ó, na número 1, com que trabalho artesanal é comparado ao ofício do poeta? Qual é a ideia do trabalho poético que fundamenta essa comparação? Tá. Ele compara, então, o trabalho do poeta com o delicado ofício do ourives, né? Então, vamos ver aqui. Vou pôr a resposta bem curta, bem objetiva, tá? Deixa eu mudar a fonte. Ah, a fonte não, aqui a forma da letra. Tá? Bom, nas estrofes 6, 7 e 8, o que se referem aos pronomes assinalados em que eu fique só contigo, viverei servindo teu culto e celebrarei o teu ofício. Então, aqui ele se refere, tá? Gente, estou toda... Quando ele fala da língua, ele está falando, se refere ao nosso idioma, tá? Certo? Ok? E número 3, segundo o poema, o que o poeta deve defender até a morte? Lembra que eu comentei com vocês que o poeta, o poeta parnasiano, o deus dele, a deusa dele, é a forma de se fazer a poesia, certo? A forma em que esta poesia está sendo estruturada, esse poema está sendo estruturado. Tá? Então ele cultua a forma do fazer poética, o estilo que ele utiliza, o vocabulário rebuscado, tá? Então por isso é chamado de arte pela arte. Ele quer fazer a sua arte preciosa, tá? Estou usando assim termos bem práticos, tá, pessoal? Bem objetivos, tá? Essa é a número 3. E a número 4, por que o poema Profissão de Fé pode ser considerado um manifesto do parnasianismo? Simples, gente. Eu falei para vocês que o parnasianismo está voltado pura e exclusivamente para a arte, a beleza da arte, né? Então, e justamente esse poema, ele vai falar do fazer poético, tá? Opa, estamos bonitos aqui. Tô morrendo de pressa, gente, já é tarde.
Ai, olha só como que a gente tá com pressa aqui, que acontece. Porque, deixa eu arrumar, gente, por favor. E junta esse porquê. Porque tem como tema o fazer poético, tá? Ou seja, a própria poesia, né? Vou por até aqui, ó. Ou seja, a própria poesia. Poesia, tá? Ok? Então tá, então nós falamos sobre o primeiro poema. Nós falamos sobre o tema dele, o porquê que ele é relacionado à escola parnasiana, né? Que é justamente igual, porque o poema Profissão de Fé pode ser considerado um manifesto do parnasianismo, porque ele defende as ideias do parnasianismo. Então é justamente esse poema, ele sintetiza todo o conceito para os poetas, né? Ele traz ali toda a ideia parnasiana de fazer poesia, de fazer arte, tá? Aí tem esse poema aqui, que também é aliás, esse poema é do Manuel Bandeira, tá? Que é um poeta modernista. E, deixa eu pôr na outra cena aqui para vocês verem. Como o Manuel Bandeira é um poeta moderno, ele é contrário ao parnasianismo, tá? Então, o que ele fez? Para poder debochar, para poder zoar com esse povo, ele fez um poema, tá? Chamado Os Sapos. E que esse poema é uma crítica feroz aos parnasianos. Esses sapos a que ele se refere são os poetas parnasianos, tá? E o que era ainda que é de mais brilhante nesse poema? É que ele estruturou esse poema todinho em forma fixa. Porque os modernistas, eles transgrediram todas as formas de fazer poesia. Eles não utilizavam versos rimados, eles não utilizavam estrofes, eles não tinham medidas nos seus versos. Então, quando o Manuel Bandeira fez o poema Os Sapos, né, ele fez como se fosse um deboche dos parnasianos, tá? Então, olha só. Não vou ler todo, vocês leem aí, mas só para vocês verem, ó. Os sapos, enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, ou seja, bem rimado ali, ó, aquela rima feroz, aquela rima bem marcada, tá? É isso que ele quer dizer. Vede como primo em comer hiatos, que a arte nunca rima os termos cognatos. Por que ele está falando aqui? É que os parnasianos, eles adoravam fazer a sua poesia, então eles utilizavam as rimas ricas, eles não rimavam substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo. Então eles pegavam e rimavam um verbo com substantivo, um adjetivo com verbo, e as rimas, aí a gente chama isso de rimas ricas. Tá? Então aqui ele faz um deboche sobre isso, tá? E ele fala assim, ó, o meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma. Perceberam que a palavra forma hoje não tem mais acento, mas aqui nesse caso é para poder distinguir forma de formato com forma da forma, tá? Para distinguir uma palavra da outra, certo? Bom, vamos direto lá que vocês leem depois com mais calma, tá? Ou vocês já tenham feito, é só conferir. Aponte um trecho do texto em que há referência ao poema Profissão de Fé, tá? Então, o trecho em específico vai ser, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu aponto já a estrofe, que é: a grande arte é como lavor de joalheiro, né, ou bem de estatuado. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Tá? Deixa eu ver qual é a estrofe. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª estrofe. Então eu vou marcar para vocês aqui, ó.
10ª estrofe. Comente o trocadilho reduzir sem danos a forma, né? Eu falei para vocês que no caso desse aqui, formas, né? Reduzir sem danos a forma, tá? Então deixa eu pôr aqui para vocês, bem objetivo. Deixa eu pôr mais para cá. Tá? Então, basicamente é isso aqui, tá, gente? Então, esse trecho, né, esse trocadilho, é uma crítica ao estilo parnasiano, que prima a estética da poesia, ou seja, eles dão mais valor à estética da poesia, o formato, a forma, tá, do que o seu conteúdo, tá certo? Então, ele pegou e fez essa crítica ali, nesse jogo de palavras, tá certo? Ou seja, o uso de um modelo fixo, né? Deixa eu ver aqui. A palavra outono. Ai, peraí, tem mais um. Deixa eu ver. A número 6, comente trocadilho, nós já fizemos. Número 7. Ah, tem um texto. Ó, percebam que esse texto aqui, ele é um soneto, tá, gente? Em uma tarde de outono. Outono. Em frente ao mar, escancaram as janelas, sobre o jardim calado e as águas miro absorto. Ou seja, quem está calado é o eu lírico, tá? Outono, rodopiando as folhas amarelas, rolam, caem, viuvez, velhice, desconforto. Por que, belo navio, ao clarão das estrelas, visitaste este mar inabitado e morto? Se logo ao vir do vento abriste ao vento as velas, se logo ao vir da luz abandonaste o porto, a água cantou, rodeava os beijos os teus flancos, a espuma desmanchada em riso e focos brancos, mas chegaste com a noite e fugiste com o sol. E eu olho o céu deserto e vejo o oceano triste, e contemplo o lugar por onde te sumiste, banhado no clarão nascente do arrebol. Arrebol aqui é como se fosse o horizonte, a linha do horizonte, tá? Então, olha bem, quando ele fala aqui, ó, o outono aqui tá bem específico, sendo uma estação do ano. Aqui, quando ele fala outono, ele já dá um outro tom por causa desses pontinhos aqui, ó. E aí ele é como se ele estivesse rememorando alguma coisa, já ganha um outro sentido esse outono aqui, ó. Tá? Rodopiando, as folhas amarelas, rolam, caem. Em seguida, viuvez, velhice, desconforto. Então, esse outono aqui já está falando do eu lírico, né? No seu período de vida, tá? Esse belo navio, por que belo navio? Ao clarão das estrelas visitaste este mar inabitado e morto. Esse navio aqui, esse belo navio, ele pode estar expressando aqui, pessoal, um sentimento amoroso. Já que ele era velho, já tinha os desconfortos da velhice, esse belo navio chegou ao anoitecer, ao clarão das estrelas. Visitaste este mar inabitado e morto. Aqui ele está confirmando para nós que ele já era uma pessoa de idade, tá? E aí ele fala que esse amor chegou de noitinha, mas quando foi logo de manhã, ao vir da luz, ele abandonou o porto, foi embora, zarpou, tá? Bom, aqui a gente tem o seguinte, a palavra outono já aparece no título do poema, foi empregado 2 vezes na primeira estrofe. Primeiro o leitor a entende em sentido literal, indicando uma estação do ano, certo? Depois ela desenvolve o sentido figurado, integrando ao sentido geral do poema. Qual dos seguintes termos do poema mais diretamente exprime esse sentido figurado?
jardim calado, absorto, arrebol, viuvez. Está mais próximo então da viuvez, né? Que é o sentido da velhice dele, já parece mais... Ai, gente, desculpa, tá? Eu não tô bem hoje, mas... Cadê a velhice daqui? Aqui a bichinha, tá? Comentei com vocês ali em cima que ele já chegava, o amor chega quando ele já é idoso, né? Belo navio, na segunda estrofe, tem também sentido figurado, que é metafórico. Tal sentido deve referir-se a uma experiência de viagem, uma experiência mística, uma experiência amorosa, uma experiência marítima. Belo navio, no caso, é uma experiência amorosa para ele, certo? Aqui nós temos a tríade parnasiana, que nós comentamos em aula, em videoaula, né? A tríade parnasiana com Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, tá? Bom, deixei marcado aqui para vocês, tá, gente? Qualquer coisa vocês me desculpem, eu acho que até lá no começo eu falei que os sapos eram do Olavo Bilac. Gente, desculpa, tá? Tô gravando meio na marra aqui, não tô muito bem hoje. Já tentei gravar antes, não tinha dado certo, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Esse é o módulo 23. Nós vamos ao módulo 24, tá? Fecha este. Ops! Desculpa, tá, pessoal? Qualquer coisa aqui. Certo? É que eu preferi ficar sozinha. Preferi ficar sozinha na sala pra gravar, que eu não tô muito bem hoje, mas de vez em quando dá uns tilts aqui, tá? Vamos para a próxima, então.